Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista. Olá, eu sou Juliana Saúde, eu sou atriz e diretora do Sapos e Afogados, Núcleo de Criação e Pesquisa em Arte e Saúde Mental. O que cabe em um corpo? O que ocupa? O que deseja? O que diz? O que retém? O que refém? O que navega? O que planta? O que ensaia? Perece, padece, parece, perdura, permanece, o que nasce, aquieta, arquiteta, o que endoidece, o que cura, o que adoece, fere, fura, tece, costura, move, o que cresce, o que quer, o que entorpece. Também é o que sente, o que serve, o que vela, o que desvela, o que vê, o que aperta, o que masca, o que mascara, o que sangra, o que atravessa. O que ilumina, o que veste, o que cobre, o que cobra, o que conta, o que brilha, o que brinca, o que despe, adoça, endossa, frita, goza, grita, o que faz, esconde, agita, vende, dança, o que vê, movimenta, move, o que afoga, mente, o que inventa, na ação, a sua escrita. Teatro. O corpo, o tempo, a repetição, a respiração, a memória, o espaço vazio em que se atravessa. Um som. Uma poesia com o que e no que se habita. Fazer corpo, fazer voz, existir, resistir poema. Eles inventam a cidade, enfeitam, fazendo a política no piso do pé do palco. Faz tempo que ser coletivo para eles é uma sustentação cotidiana. Família. É uma forma de existir resistência. Ensinam e inspiram arquiteturas. Galpão, barracão, armazém. Também sabem ser cinema. É patrimônio cultural dessa cidade. É um tesouro. E é uma honra receber hoje aqui, para fechar essa temporada, o Grupo Galpão, na presença de Inês Peixoto e Eduardo Moreira. Bem-vindos. Obrigado, querido. Obrigada, gente. Uma alegria enorme ter vocês aqui. Como a Ju falou, a gente está encerrando essa temporada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas quero primeiro apresentar vocês, meio que, né, para quem... Se é que é necessário, né? Como a gente dispensam falou. apresentações. Dispensam apresentações. Eduardo Moreira, carioca. Sou carioca. Fui carioca. Carioca, chamado carioca, conhecido Mineroca como carioca. Você agora. foi carioca, que delícia. E hoje é galo, hoje é galo doido. Não, isso Não, aí é demais. Eu continuo Flamengo. Flamengo. Ai, tudo bem. Eu já confessei aqui, que eu sei que não pode falar muito isso, mas eu sou galo que gosta de Flamengo. E, gente, me desculpa. Eu sei que não pode, mas a gente subverte esse negócio aí. Também. Ah, tá vendo? Atleticano que torcia também pelo Flamengo. Pois é, tá vendo? Vamos subverter esse negócio. Vamos pela torcida agora. Então, carioca, deu seus primeiros passos aqui na UFMG, já no teatro? Já no teatro, na escola de filosofia, na velha Fafiste, ali da Rua Carangola. Sim, começou ali. Comecei ali, tudo começou ali. Ai, que bom. Aí depois, isso em que ano? Conta pra gente. 79. Aí depois o Galpão, que esse é um dos fundadores do Galpão. Em 82. O Galpão foi fundado em 82. Ah, mas logo eu comecei a fazer teatro no movimento estudantil, né, na Fafiste. Olha que fantástico. Aí logo, um pouco depois, já o Galpão. Um pouco depois o Galpão. E você é diretor artístico, né, esse tempo todo. Participou de todas as montagens do Galpão ao longo desses 42 anos e ganhou diversos prêmios por suas atuações. E no cinema também atuou em inúmeras produções. Ator, diretor, dramaturgo, escritor também, né, do Grupo Galpão, 25 anos de encontros. E mais 7 volumes da coleção de diários das montagens do grupo. A gente, né, Ju, reduziu isso aqui diversas vezes para colocar. Se tiver alguma coisa que você queira marcar para a gente também, acho que é legal. Está assim, muito bem contemplado. Né? Ah, beleza. Inês Peixoto também está aí nessa história, né? Há muito tempo, atriz, diretora, cineasta, dramaturga e roteirista de BH.
Sim, eu sou Belo Horizontina. Ai, delícia. Ingressou no Teatro Universitário em 79, eu sou de 79, gente. Olha, você vê. Eu estava nascendo. Olha, você vê. Olha que ano delícia, lindo, a gente né? Tá aqui, olha. Pois é. Que Não, bom, esse ano... Animadas. Pois é, isso mesmo. Começamos bem. Migrando para o Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado, Cefar também. Formada em cinema e audiovisual pelo Centro Universitário UNA, com vasta atuação no cinema e TV. Depois de participar de uma série de workshops promovido pelo Grupo Galpão, foi convidada para a montagem de Romeu e Julieta, direção de Gabriel Vilela. Desde então, tornou-se integrante do grupo. Eu queria só para passar, porque a Ju tem falado, eu acho que tem uma coisa importante nesse currículo, né? Você conta, porque você que me contou, eu não sabia. Ué, mas eu não sei de que exatamente, qual da coisa? Sua aluna. Da minha aluna? Filha. Porque eu posso acrescentar aí também, né? Pode, acrescenta. Que eu sou mãe, eu acho que isso vovó, é muito importante, coisa também. linda. Então, essa parte era essa eu tava guardando pro final, mas essa parte. Foi spoiler, mas eu acho que isso está no currículo. Mas então, eu acho que pode. Mas é uma coisa mais linda do mas mundo, é né? bonito. Eu acho bonito falar, né? Porque a gente fala aí das atuações, mas eu acho que a mulher tem uma atuação na maternidade, sim, né? Nas irmandades muito grande, né? Então, assim, todo esse percurso aí também como mãe. E isso o Galpão também faz de um jeito tão lindo, né? Esses meninos crescem ali nos bastidores. Todo mundo crescendo. Né? E foram para as artes? Alguns sim. Tem alguns filhos que, né, dos integrantes que seguiram aí mas todos eles bem criados nos bastidores, nas coxias, excursionando com histórias muito engraçadas até também, né, Inês? Deles, de alguma maneira, entrando em cena, e é isso. Alguns ficaram e seguiram aí carreira. Agora, do seu currículo, que eu não sabia e fiquei feliz, né? Assim, eu não sabia que você formou no Cefar, me sentia assim, minha colega de escola. Hoje em dia até Cefarte, né? Porque também isso. tem a formação técnica. Eu fiz o Cefar, né, em 81. Então ainda era só formação artística, não tinha o técnica. Eu fico tão feliz quando eu vou na escola, vejo que ela continuou, né? A Fundação Clóvis Salgado é tão importante, né? É muito lindo mesmo. E que tem aí, né? Colocaram a formação técnica também. Sim. E isso somos colegas de formação. Pois assim, foi muito importante para mim o Cefar. Sim. Ai, gente, então, a gente falou que está terminando essa temporada e feliz demais de fechar com vocês, porque como a gente conversou um pouquinho antes de começar, a proposta dessa temporada foi conversar sobre o contemporâneo, a gente tentar aí alcançar um pouquinho da subjetividade do nosso tempo. Eu falo um pouquinho porque a gente está imerso nesse tempo também, estamos perdidas também aqui nessas telas, então tentando entender, afastar um pouco, né, e conversar com pessoas que fazem esse exercício, como eu falei do Agamben, né, que fala do que é o contemporâneo, diz que a gente enxerga, mas não enxerga muito bem, tem que acostumar um pouco os olhos, né, para conseguir enxergar no escuro. Então, a gente está aí nesse exercício e conversando com pessoas muito legais, muito interessantes que fazem isso, e vocês através da arte. Aí eu quero perguntar, a gente vai conversar um pouco sobre esse novo espetáculo, e eu queria falar assim que Ensaio sobre a Cegueira é um livro que eu não consegui ler, eu tentei 2 vezes, vou até o manicômio, uma parte do manicômio. Então, uma grande parte da peça ontem eu nem sabia o que aconteceria. Eu me permiti ler em outro momento da minha vida, porque era uma angústia muito grande, assim, me deparar com aquilo. E aí eu lembrei de um texto do Freud, que é no Poeta e o Fantasiar, que ele fala que a arte consegue fazer isso, sabe? A gente acessar alguns lugares, né? E alguns contextos, algumas cenas que a gente não consegue de outra maneira, né? Então, eu tive essa experiência incrível ontem lá no Galpão, que eu vou contar para o pessoal, que a Ju, tudo de surpresa, ela à tarde, assim, Beca, tem um ingresso para o Galpão, você vai... Eu até brinquei com ela assim, quero, não, por causa dessa minha relação com o livro, né? Quero, não quero, mas eu vou. Eu chego na fila e uma pessoa da produção me pergunta se eu queria participar da experiência. Foi a mesma reação minha. Eu falei, não. Ali eu fui mais enfática. Falei, não. Mas eu não soltei ela, né? Eu falei, não, eu vou. E fui para essa experiência. Que delícia, né? Credo que delícia. E de ter os olhos vendados ali. Então, para mim, foi muito forte
pelo que a gente tem conversado aqui, processos também da minha análise e por essa experiência com o livro, e eu lembrei desse texto do Freud, desse ponto incrível da arte, que é de ajudar a gente a acessar lugares que a gente não dá conta de outra forma. Ver de outras formas, né? E aí, eu acho que fica a primeira pergunta, assim, para a gente começar a falar sobre esse espetáculo e sobre a temporada, assim, como que vocês chegaram nesse texto? Por que vocês escolheram esse texto? Tem a coisa do nome também que eu fiquei curiosa, né? Assim, ensaio, né? Por um ensaio, né? Porque também tem essa história, não é qualquer grupo que está fazendo, é o Galpão. Então, não sei, fiquei aqui tentando responder e aí queria conversar sobre isso para a gente depois entrar mais sobre a parte, né, do processo de criação. Assim. É engraçado isso que você falou. Eu lembrei os diários de Lanzarote, né, que o Saramago escreveu. Ele disse que tinha um amigo dele, acho que era cenógrafo, arquiteto, falando com ele: Saramago, adorei o livro, você devia fazer uma adaptação para o teatro desse romance. E ele falou que ele foi muito sofrido para ele escrever esse livro. Sim. E que ele não queria voltar à experiência do ensaio sobre a cegueira e que ele deixaria isso para outras pessoas fazer, mas que ele não voltaria ao ensaio de tão sobre denso, a cegueira. assim, também, denso, né? Tanto que e ele a própria sofreu. Escrita, né? É uma coisa que você vai quase com uma vertigem ali também na forma que ele escreve, né? Não tem pontuação. Você fala, o que está acontecendo? Quem está falando isso agora? Então a gente fica meio tonto ali com o texto. O livro, ele realmente coloca a gente num lugar assim, né? É um livro que ele te chacoalha muito, né? Te dá meio pânico, tem horas, isso. né? Uma angústia muito grande. Essa coisa do vem da adaptação do Rodrigo, né? Que o Rodrigo Portela que fez a adaptação. Que é o diretor. É o diretor do espetáculo e a adaptação é dele. E justamente esse é para que a gente também pudesse ter a liberdade de tocar nesse texto, nessa fábula, de uma maneira que fosse uma abordagem feita por ele, pelo Galpão, né? Sim. Então, assim, acho que foi muito feliz, porque realmente é um ensaio sobre a cegueira. É esse ensaio sobre a cegueira. Com esse encontro também de vocês, eu ia chegar nisso, né? Assim, acho que o Rodrigo também tem essa presença no Teatro Nacional, assim como ele tem feito alguns espetáculos, trazendo também algo que aparece assim, né? Nessa temporada de vocês, nessa feitura aí com esse texto, né? Esse palco nu e que vai depois aparecendo também, né? Surgindo o espetáculo. Começa com um cone ali, e aí a coisa vai, né, virando. Eu participei ali da pré-estreia e ficava assim, peraí, mas o que é o cenário? Não, isso aqui vai chegar depois. E aí depois você vai ver, não, é essa a história. Pensando também de brincar com essa palavra, né, do ensaio com esse grupo de teatro, assim, né? É interessante porque o romance tem a palavra ensaio, né? E o ensaio dá uma liberdade também, nos deu também uma liberdade muito grande, né? Porque é um processo de elaboração de uma história. A gente se coloca muito nesse lugar, né? De atores, narradores, formuladores dessa história ali no presente, no aqui e no agora. Isso nos dá também uma liberdade muito grande, né, para ser Galpão, porque ali é Galpão, não seria outra, né, outra companhia, não sei como tem um despojamento, mas para mim também fico vendo tanto que vocês, assim, é muito bem pensado cada movimento, né, assim, do espetáculo. O Rodrigo mesmo ele falou assim, eu acho que é correta essa avaliação dele, que ele acha que ele só poderia fazer quer dizer, palavras dele, não minhas, né? Que era um sonho dele, né? Que era um sonho dele. Começa com ele. Ok. Legal. A gente convidou ele para dirigir, ele propõe o ensaio. Não, é que ele fala isso, que assim, ele só poderia fazer esse tipo de projeto sobre o ensaio sobre a cegueira com um coletivo, um grupo. Né, que ele não poderia, não conseguiria ou acharia inapropriado fazer com um elenco de atores, né, atores que se juntariam ali para fazer um projeto, mas está muito ali na montagem, está muito presente isso, e acho que no próprio romance, né, o próprio Saramago como um homem assim, acho que a grande mensagem do ensaio sobre a cegueira é que só um projeto
coletivo que vença, né, o individualismo, essa violência do cada um por si, que é bem marcante no capitalismo. Sim. E cada vez mais forte, né, no consumismo, no individualismo. Só a coletividade é capaz de vencer. O único projeto capaz de salvar a humanidade. E, tristemente, o romance do Saramago, que está completando 30 anos, né, ele foi lançado em 95, ele se torna cada vez mais atual, né? O mundo de lá para cá, assim, ele se tornou muito mais individualizado, muito mais consumista, muito mais destrutivo. A gente está vivendo... Quer dizer, o Saramago escreveu ele e não tinha perspectiva de uma pandemia, né? E a cegueira branca aí que ele fala, isso está mais potente, assim, mais né? potente, é uma realidade muito palpável para que nós vivemos isso, né, de 2020 a 2022, que foi uma pandemia, né, então que nós ficamos de fato assim isolados, né? Parece que a história ela ganha, né, assim, essa quando a gente voltou, né, que a gente tinha lido lá em 95 e quando a gente tem essa proposta, né, de tocar nesse lugar de novo, assim, incrível, né? Isso que o Eduardo está falando, assim, como esse pessimismo do Saramago em relação à humanidade, né? Ele deixa bem claro ali que ele não via com bons olhos para onde a gente está caminhando, né? E a gente caminhou muito mal de lá para cá. Sim. Então, acho que nesse sentido o romance, ele evidentemente tem coisas que são datadas, né? Ficam datadas lá em 95, mas assim, essa questão da necessidade da gente desenvolver solidariedade, sabe? Alteridade, acho que é uma questão central, né? Por isso, acho que essa coisa também do coletivo, né? O Rodrigo, ele falou isso assim, eu tinha que ter um grupo que tivesse a cumplicidade, essa intimidade, né? Essa força coletiva realmente. E uma resistência, né, gente? Porque sustentar um grupo de teatro, assim, há tanto tempo e de uma forma tão bela como vocês fazem, né? Assim, eu acho que isso aparece ali também no espetáculo. Mas eu fiquei com vontade de perguntar sobre coletivo. A hora que o Eduardo começou e você falou agora, eu falei, gente, eu vou enfiar um negócio aqui no meio, sabe por quê? Conversando sobre isso, formas de fazer psicanálise hoje no contemporâneo também, né? Como é que a gente está construindo aí a clínica? A gente se deparou com muitos coletivos e a gente teve aqui alguns encontros com esses coletivos e esse é um nome, um significante que está aí agora, sabe? Mas não é agora, né? Só que a gente conversando aqui também, pensando o que é um coletivo? E na psicanálise, nesse contexto, o pessoal está assim, não, a gente está tentando entender ainda o que é isso. De repente a gente está sendo nomeado assim e tal. Queria aproveitar da experiência de vocês, o que é um coletivo? Processo colaborativo? Não, eu acho que um coletivo é isso, assim, é você, assim, né, de uma forma bem básica, o que eu posso te dizer. E até da vivência mesmo de vocês. É um agrupamento que está pensando num bem comum, sabe? Que tem um objetivo comum e não um objetivo particular. Sim. Todo mundo se doa, né? Todo mundo se dedica. É claro que a gente preserva as individualidades, mas existe um projeto ali que ele é maior do que as individualidades, né? É um caminho que a gente tenta sustentar, que a gente tenta manter vivo também, porque se manter um coletivo artístico vivo, você tem que se provocar, né? A gente tem que se provocar, mas a gente estamos inseridos num grupo de pessoas que tem um objetivo que é o teatro, né? É esse teatro que o Galpão faz, então a gente está ali, a gente se solidariza, a gente se ajuda, a gente batalha por isso, assim, por uma coisa que é comum, né? Ela é de todos. Isso é uma resposta também frente a isso que a gente está falando, né? Nesse mundo que está cada... mais individual. Tô ouvindo falar assim, Inês, e aí eu trago essa pauta também, porque eu acho que não só o espetáculo, eu assisti também, assim, fiquei muito provocada ali, né? Na hora que coloca aquilo, sabe, tem uma sensação ali, mas também, para mim, uma emoção de estar ali com vocês. Mas, para mim, foi muito forte perceber o tanto que vocês também
estão, né, fazendo e propondo um teatro antimanicomial. Quando você define o que é um coletivo e fala da experiência do galpão, é pensar, por exemplo, nisso que né, preserva a individualidade, mas que é por uma causa de muitos, assim, né? E eu acho que de alguma medida vocês também apoiam aí algumas causas. Inês Louca da Laje, 2012. Não amo aquela foto, tem os registros A lindos. Teuda também ganhou numa das edições, Laje. né? Assim, a parceria com o Cine Horto, com os Sapos. Fico pensando também do movimento que você fez lá no Fórum Valências, que também foi, né, um apoio para o Fórum Mineiro de Saúde Mental. Então, tem essa comunicação, mas eu fico pensando que nesse espetáculo, especificamente, a gente também está falando disso, né? Quando vocês estão trazendo um texto que, inclusive, é isso, eles vão para dentro de um manicômio. São brutalmente, né, confinados no manicômio, né? Então, muito significativo essa presença do manicômio, né? Muito. E como que esse jeito, talvez, da gente estar vivendo hoje, né? Fora do que isso... agora tá em tudo quanto é lugar. É uma lógica, né? Mesmo manicomial, que faz com que a gente passe de consumidor para consumido, né? E que é o que a gente também vem falando aqui. É a padronização absoluta, né? De tudo, né? Que a gente está vivendo, né? Que eu acho que foi o que aconteceu muito com as redes sociais, né? Com a coisa desse aprisionamento das pessoas, né? Eu acho que as pessoas estão completamente bitoladas, né, com essa coisa do celular, das redes sociais. Eu acho que é um movimento que a gente precisa se libertar disso. E eu acho que o teatro aí tem um lugar muito privilegiado. Eu acho que o teatro ele tem uma importância muito grande para que isso possa acontecer. Né? Eu acho que... uma peça de teatro, um encontro do teatro, esse jogo do teatro com o espectador, né, uma coisa que acontece no momento, no aqui, no agora. Presença, né? Presença. Então, a gente foi perdendo isso, porque está cada um aqui, né? né? É o antídoto disso aí, dessa virtualidade, né, que a gente está engendrado nessa virtualidade, que é um mundo, na verdade, é um simulacro, né? É um simulacro que as pessoas não vivem, né? Eu acho muito impressionante assim, a dificuldade, a fraqueza das gerações mais novas, por exemplo, para se relacionar, para amar. Uma dificuldade enorme. É uma loucura. A gente fala que está longe de quem está perto e às vezes perto de quem está longe, né? Assim, como que isso foi virando um negócio. É um fruto desse mundo padronizado, desse mundo fabricado, desse simulacro. Bebê reborn. Nossa, é uma loucura isso, né, gente? Não, eu fiquei pensando ontem, a hora que você pede dado assim, para desligar, né? É curioso, né? Fala, gente, é um pedido tipo assim, não pise na grama, né? Alguma coisa assim. Mas eu fiquei pensando aqui agora, você falando como que é para vocês. Vamos pensar só no Galpão aí, 42 anos, assim, né? De quando vocês começaram a pedir para o pessoal não ligar o celular? Não, olha, isso aconteceu em função da estreia. O Federico Pupi, que fez a música do espetáculo, ele nos contou que na frente dele tinha uma moça na cena lá da lavagem, né? Aquela cena que tão é muito densa. forte, né? Uma cena muito densa. Uma moça filmando e botando no Instagram. E aí que ele foi falar e ela ficou chateada, aborrecida, reclamou, não sei o quê, e não parou. Aí, em função disso, o Rodrigo Portela falou, olha, você podia dar uma realçada nesse pedido. E eu acho que faz todo sentido mesmo. Acho que o teatro é esse lugar. Fica aqui com a gente agora. Mas eu achei que é um alerta, acho que é uma chamada que extrapola aquele momento ali, sabe? O jeito que é feito. Achei muito interessante. A gente está falando dessa história, né, do espetáculo, que cada uma sentiu, mas nem todo mundo foi ao espetáculo. E tem também algo novo na forma de pensar o teatro. Quando vocês, então... dividem ali a plateia, né, com 2 grupos, então você pode assistir, mas tem também esse lugar da experiência, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando, né, assim, provocar esse lugar da presença ou de trazer o espectador para dentro da cena, assim, né, de um grupo que toca, que faz... Nossa, é muito forte, assim, a música, a gente sai dali com isso muito, assim, em cada poro.
E eu queria que vocês contassem de onde que veio essa invenção, né? Eu acho que certamente tem a ver com isso, assim, de provocar também essa aproximação, mas como que surgiu isso, assim? Veio de alguma improvisação ou de alguma ideia? Foi o Rodrigo que propôs isso? Isso, enfim, a gente teve um processo muito intenso, né? De fevereiro até a véspera da estreia. E essa ideia surgiu porque a gente, durante alguns exercícios, a gente fez muita improvisação usando máscara, que a gente deslocava no salão experimentando, e tal, né? Experimentando. E acabou que essa coisa que o Eduardo estava falando, né, do Saramago, no próprio livro, o Saramago tem uma fala dele muito bonita, que ele fala que só juntos as pessoas conseguiriam sobreviver ali. Se você não se agrupasse, a gente vai sem chance. Ele tem uma formulação lá assim, interessante. E aí começou a surgir, né, por exemplo, essa coisa de ir para a rua foi um improviso do Eduardo, que a gente saiu dos improvisos do galpão e nós fomos para a rua. Ele ficou assim, bem impressionado com isso, da gente ir para a rua vendados, né? O seu improviso, a gente ia vendado. E acabou que a gente começou, eu não lembro um momento que ele decidiu, mas eu lembro que nós começamos a convidar pessoas para estarem juntos, uns voluntários para poder ficar fazendo a cena com a gente, para a gente entender como é que seria essa cena com mais gente, com as pessoas vendadas, entende? Aí teve um momento que ia ser todo mundo, a gente falou, impossível, como é que a gente vai manipular? Então, nós passamos por várias etapas e a gente experimentou muito com um grupo de voluntários. Internos, né? Os novos internos. Novos internos, porque a gente sai com vários internos aqui. E aí a gente experimentou muito até a gente conseguir entender como é que seria essa convivência ali com esse número de pessoas. Primeiro entrava todo mundo, aí depois diminuiu um pouco, porque eram mais pessoas, a gente achou arriscado pra gente. Porque faz parte do romance muito essa coisa assim, de que o manicômio ele vai sofrendo ele vai ficando cheio, cada vez mais cheio, até que a situação fica insuportável, né, insustentável. Então a gente precisaria de uma massa humana que também visualmente ficasse fiel a essa ideia do romance do Saramago, né? Agora, eu acho que é uma coisa também, assim, uma coisa performática, né? Porque exige de nós todo um jogo com o público. Eu acho também, assim, muito caro a própria história do Galpão, né? O Galpão sempre foi um grupo, assim, muito... O público sempre esteve muito presente na história. Perto, né? Muito perto, os espetáculos todos muito voltados para o público, o próprio fato de se fazer teatro de rua. Sim, né? Isso dá também para vocês esse jogo, né? Então eu acho que essa disponibilidade, né? Você tem que ter um grupo de atores, né? Com essa disponibilidade, porque a gente tem uma cena toda noite que ela é completamente, o teatro já é um lugar do imprevisível, né? Que é ao vivo, a gente está fazendo ali. E você recebe 14 corpos diferentes toda noite. Então a gente tem uma dificuldade de se locomover, uma pessoa que é mais pesada, uma pessoa que se envolve, uma pessoa que quer fugir com o grupo para sempre, nunca mais quer largar o grupo. E eu que fiquei pensando se eu não estava atrapalhando, porque tem hora, assim, a gente fica tão envolvido ali por aquele movimento que às vezes não entendeu um comando. E a gente não consegue mais pensar se não fosse assim. Sim. Porque alimenta a gente também. A atuação de vocês. É uma experiência muito forte para a gente, assim, como artistas, né? Enquanto um coletivo que está ali, né? Nós estamos muito conectados entre nós e a gente tem que ter uma força muito grande para conectar essas pessoas com a gente. Então, um desafio muito interessante para a gente, assim. Que dialoga com esse teatro contemporâneo, que tem a fábula, mas ela tem esse lugar que não é a fábula, que é o real, extremo, né? e esse lugar da performance, esse formulador, e o ator, e o personagem, ou seja, ele trouxe provocações, assim, interessantes, sabe? Tá em cena vendada, assim, né, dessa experiência também como atriz tá ali, eu ficava assim...
Mas agora, peraí, mas é pra atuar também ou não? Peraí, eu tô só, sabe? Esse lugar também de não saber o que fazer... É bom, né? É muito incrível como que isso também compõe com o que vocês estão querendo. Porque eu acho que uma pessoa, quando chega também dentro de um manicômio, numa situação como vocês estão, né, como a peça diz, também é esse sem lugar, né? Esse, assim, eu imagino que deva ser também essa angústia, porque é angustiante em algum momento, assim, né? Tá ali, peraí, o que eles vão fazer? E aí, quando a gente estava conversando hoje, Rebeca, quando você fala dessa aproximação, né? Do toque, desse abraço, ou quando alguém fala, você quer uma água? Nossa, é um abraço na alma, né? Assim, porque você sente também que você estamos juntos. Então, eu acho que isso aparece para quem está vendo e isso que você está trazendo, né? Como vocês, como atores, também precisam lidar com esse encontro, né? Assim, esse tá junto ali, né? E a gente precisou ensaiar muito isso, né? Porque teve um momento dos ensaios que a gente constituiu um grupo de pessoas próximas, né? Esses voluntários. Esses voluntários, e eles iam toda terça e quinta, a gente ficava de 6 às 10 com eles. Eles estavam no processo para a gente experimentar. Para que a gente pudesse descobrir algumas possibilidades de como lidar com esses corpos. Essa condução, né? A gente desenvolveu muita coisa com eles. É claro que com a temporada a gente está, né? A gente está elaborando, você vai ganhando uma segurança também, a condução, mas esses voluntários, né, durante 1 mês e meio antes da estreia, a gente já tinha esse grupo de voluntários que iam nos ajudaram 2 vezes muito, por semana, né, a prever certas situações, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que é isso, e pensando no que você falou um pouquinho anteriormente, olha, vocês narram, o ator está lá narrando, representando, cantando, fazendo essa sonoplastia ao vivo ali, com instrumentos diferentes, né? E ao mesmo tempo alterando a cena e conduzindo pessoas, fazendo e vocês se contra-regragem, iluminação, tudo né? acontece ali ao mesmo tempo. É uma característica de vocês também, né? Cuidar desse processo todo ali, né? Mas como é que administra isso tudo? Aí você me fala assim, foram 3 meses. Gente, 3 meses. Mas é isso também. Nós somos um grupo que a gente tem uma cumplicidade criativa, né? É um espetáculo que ele exige da gente muita atenção. O teatro é uma arte muito polifônica, né? A Hernani Maleta escreveu sobre isso. Você tem que estar pensando... A iluminação, vocês vão virando, né? Aquela coisa. Então, fiquei viajando nisso da iluminação, né? Também. Tem uma... Não sei se é isso, mas é uma provocação também quase que como cinema, assim, sabe? Fiquei pensando no filme, São né? São coisas que foram surgindo, né? Em workshop. Eu propus uma coisa de iluminar uma cena e o Rodrigo pegou isso, já mandou o Rodrigo Marçal desenvolver aqueles refletores que o Rodrigo fez especialmente para o espetáculo, que ele queria que tivesse uma manipulação de set. A gente fecha no super close, a gente abre. Porque também é um filme, né? Também é um filme, assim, né? Também né? Eu queria falar um pouco, assim, da subjetividade, assim, que me atravessa um pouco, essa coisa do Saramago. Ele escreve muito, assim, né? Através de metáforas, enfim, ele trabalha o tempo todo com a cegueira, é uma simbólica, né? É uma cegueira simbólica. Esse manicômio, que a gente está falando, né, desses corpos que entram, eu penso muito que esse espaço, ele não coloca essas pessoas no romance, no manicômio à toa, né? Porque eu acho que existe uma simbologia muito grande desse limiar do que é louco e o que não é. Sabe? O que é considerado, né? O que é considerado loucura? E quando ele coloca um manicômio vazio, a gente entende que a loucura está todo lá de fora, né? A loucura está aqui, não está nessa instituição que foi criada para, né? Então, nesse aspecto, eu acho assim, muito interessante como essa coisa sensorial que o teatro pode dar, assim, é de você trazer as pessoas para dentro disso, assim, que diferença que há, né? Então, acho que aquela situação ali, daquele confinamento, leva a gente para várias situações do mundo, né? Sim. Então, a gente tem tido retornos, assim, muito emocionados, assim, de pessoas que enxergam naquela situação ali
né, outras situações, né, que passam pelos que estão à margem, né, por várias circunstâncias, sejam elas psicológicas, políticas, né, sociais, ou seja, né, aquilo ali abre um espaço de reflexão e de chacoalhar mesmo, que é muito potente. Assim, muito sabe? potente. Pensar que essa luta, né, quando eu falo da luta antimanicomial, também como ela carrega outras bandeiras dentro dela, que é isso que você acabou de dizer, né? E eu acho que também na hora que, isso que você disse, assim, na hora que vocês terminam ali, né, sem dar spoiler, mas todo mundo também sabe que vocês vão pra rua, né? Mas eu sabia daquela cena e esqueci. Só entendi lá fora. Quando eu saí, falei, gente, é mesmo. Como que é encontrar também com a cidade, né? Assim, eu vi uma cena, ali é uma região do Siniorto que tem muita população, né? Tá muito degradada. Rua ali e tal, situação de rua. E aí eu vi uma situação que foi tão forte, que para mim fez parte até desse dia do espetáculo. Porque uma pessoa entrou no meio da cena de vocês e começou a compor, e aí é lindo, porque aí vocês acolheram isso, né? Vocês estão tocando, então nem todo mundo pode dar essa atenção ali que a pessoa tá... E a forma... Foi até a Lídia, ela, né, chama a pessoa e sai e consegue fazer a pessoa também, né, entender o que é que estava acontecendo, porque o espetáculo tinha que seguir, né? Mas também teve esse acolhimento, então... para aquela plateia é uma outra forma também de ver aquelas pessoas que ficam ali na porta, né? Assim, como é que é isso aqui? Como é que a gente vai dar conta disso? Porque isso aqui é de todo mundo, né? Uma coisa que todo mundo devia ver. Devia reparar, devia ver e reparar. Né? Que é bonito também, porque a gente, na verdade, o romance do Saramago, ele continua. O manicômio pega fogo, eles saem para a cidade e o romance continua. E a gente não entra nessa última fase do romance. Mas o fato de chegar na cidade e ver a cidade ali do jeito que ela está, é muito... eu acho que simbólico. Tem muito essa questão do espaço público, né? Como está degradado o espaço público no Brasil, né? Que eu acho que isso politicamente tem um significado muito forte também. E é incrível isso, né? Muita gente falando assim que aquele final lá, várias pessoas já me falaram isso. Eu lembrei muito de Gaza. Olha. Aquela coisa, sabe? A gente saindo também naquele voltando para Gaza, sabe? Aquele lugar completamente destruído, né? É tão avassalador aquilo, né? De que o ser humano realmente chegou numa coisa... É muito triste, é um assunto delicado, mas e aí está o Freud de novo, o Freud escrevendo na época da guerra e se deparando com isso, como que a gente... porque ele compara ali com a civilização, né? Falando dessas camadas civilizatórias, mas que se a gente tira isso, um pouco o que tem ali é um bárbaro, né? Capaz dessas atrocidades que a gente vê todo dia. E que a gente está banalizando, né? A gente não quer ver, né? A gente não quer ver, exatamente. Mas a gente vê, mas está no Instagram, né? O tempo todo essas cenas aí de Gaza e dessas crianças. Os campos de refugiados. Nossa, então é isso, muita coisa, hein? Olha o tanto de coisa que tem nesse espetáculo. Eu saio falando assim, é muito forte, é muito eu forte, acho que é muito lindo. A gente podia fazer uma coisa que vocês fazem lá, que acho que tem a ver com isso, de ajudar a gente a acessar isso aí que a gente chama de real, que é esse insuportável, assim, muito perto, a música. Podia falar, né, desse processo da música. Frederico. Eu quero a playlist daquele spot, daquela caixinha JBL que vocês ligam lá. Não? Gente, que maravilha. Como é que foi isso? E vocês cantam muito. A gente... o Federico Pupo é um italiano que tem trabalhado, né, com o Rodrigo. E foi lindo porque o Rodrigo falou assim, ele estava em outros compromissos, ele mora em Barcelona e tal, estava fazendo o Ray em São Paulo, e a gente já estava querendo começar a trabalhar. Ele falou, faz uma oficina, façam uma vivência com o Pup. E a gente adora, né? O Galpão faz as músicas ao vivo, a gente é muito musical. E aí o Pup ficou 2 semanas, a gente mergulhou em paisagens sonoras a partir de provocações dele. A gente apresentou esses experimentos dentro do Galpão, que é a nossa sede, que é em outro lugar, né? Ali na mesma rua, mais em cima. E foi um trabalho, assim, incrível, a metodologia, né? Não, foi incrível. Todas as músicas que nós criamos nesse processo entraram no espetáculo. Ele conseguiu fazer com que ficassem.
né? Que ele fez a direção Vocês musical. criaram juntos? A gente criou junto com ele, assim, ele conduzindo e ele fez assim composições bem minimalistas, em que a gente ficou muito seguro para poder tocar, porque a gente executa e acaba que é exatamente isso, assim, é pouca coisa para cada um, mas quando junta vira, entendeu? É coletivo, né? É coisa do coletivo, né? Que muito bonito. E aí a gente criou, né? Se concretiza gente, na mas música. É muito impressionante. Muito impressionante como aquilo, assim, toma conta daquele espaço todo, assim, né? E dentro da cena isso reverbera de um jeito muito forte mesmo, assim, muito bonito. Às vezes é um instrumento só marcando alguma coisa, né? De repente a música enche aquilo, de repente o silêncio. O silêncio, né? É um trabalho sonoro realmente, assim, num lugar muito interessante, né? Assim, foi muito rico, assim, a gente... essa do radinho que entra é uma música gravada, nossa, né? Como é que chama? Facundo. Eu esqueci o nome agora, é um autor, compositor uruguaio. Né? É linda a música. Foi até uma sugestão do Luiz, que também o Luiz é um ator convidado, Luiz Rocha, que faz com a gente, né? Ele que meio faz também assim essa. Música, né? Gente, aquilo é bonito demais. Mas e agora? Para onde que é que vai aí esse espetáculo? Como é que vocês estão pensando? Como que circula? Tem uma pausa, claro, né? Deve ter acho uma que pausa. O espetáculo, eu espero que ele vá para o mundo, né? Assim, mas já temos agenda, já temos programações? Tem uma agenda básica para esse ano. A gente está indo para Porto Alegre, para o Rio e para São Paulo. A gente vai fazer temporada nessas três cidades. Isso já está fechado, né? O Porto Alegre em agosto, o Rio agosto e setembro, e São Paulo outubro e parte de novembro. Então, a gente segue com o espetáculo. Agora, é isso também, é o que acontece com o Galpão. Assim, o espetáculo entra no repertório e a gente vai... Tem outros aí volta para Belo Horizonte, certamente, volta, que a gente quer ver de novo. Volta para então, podem ficar tranquilos. O espetáculo volta já. Eu acho que é um espetáculo também que, sei lá, eu gostaria muito de apresentar, por exemplo, em Portugal, né, que é a terra do Saramago. Não é? A gente teve na França, assim, lá, fez um contato lá com o Teatro La Villette também, que eu espero que a gente consiga concretizar esse contato. Então, acho que é um espetáculo que fala muito pro contemporâneo, né? Sim, então, acho que outras culturas entrarem em contato com essa nossa leitura do romance, acho que é muito importante. Ele traz questões que são globais, né? E, enfim, ele parte de um romance, né, de um autor de língua portuguesa como Saramago, né, Nobel. Então, assim, é uma obra respeitadíssima, com uma leitura contemporânea, né? Com um grupo respeitadíssimo, que, né, assim, acho que vocês têm mesmo uma montagem brasileira, aí, né? Então, assim, a gente quer que circule, né? Tem uma negociação aí que está quase fechado, que é para ir ao Uruguai já esse ano. Festival de Montevidéu, vamos ver, né? Porque também é legal se você entra para os festivais, né? No circuito dos festivais pensando internacionais. Nessa experiência, né? Em outros lugares, outras línguas, como vai ser essa comunicação aí. Ai, gente, que bonito. Eu queria perguntar um negócio para vocês três, acho, que eu fiquei cucada aqui com esse trem, porque eu sou a pessoa que fica escutando de trás, né? Vocês ficam ali na frente falando e aparecendo, e fiquei pensando nessa questão da contemporaneidade também, da imagem, da relação com isso aqui, e a gente está colado demais, né, nessa imagem. E nos olhares, isso foi um impacto de ontem também, que de repente, lá para as tantas, eu lembrei que tinha um monte de gente olhando, né? Então eu brinquei com a Raja, eu falei assim, eu vou fazer, na hora eu pensei, vou fazer igual criança, eu não tô vendo, então ninguém tá vendo, e ninguém tá me bem. vendo, né? E falei, esse tempo aqui também é meu, dá licença, sabe? Vou fazer aqui do jeito que eu quiser. Vocês deram esse espaço, né, pra gente viver aquela experiência, eu vou viver. Mas, enfim, como é que é isso para vocês, essa relação com a imagem, sabe? Eu queria saber mesmo, assim, de vocês, como sujeitos, como atores, e que leitura que vocês fazem disso, e como que separa também. Porque a gente está muito colado, tanto nessa imagem, quanto no olhar do outro,
que legitima a minha imagem. Tive aula ontem, o eu do ideal, o ideal do eu. Pois é, como é que para vocês que lidam com a imagem, que lidam com essa exposição, que lidam com, sabe, como é que faz com isso, gente? É análise? Não, não só. Eu queria entender um pouquinho mais, assim, a minha relação com a minha imagem ou com o que o outro está vendo. Como que você lida com isso tudo, junto e misturado, assim? Como é que é você com a sua imagem e essa dependência que a gente tem hoje, que é assim, né, do olhar do outro que legitima a minha imagem. Eu acho que demais tem essa questão, né? E acho que para o ator, talvez, os dois. Mas, não, assim, é porque eu falo que, assim, essa questão do outro, eu acho que a importância do outro nos ver, ela é sempre, antes dessa questão de redes sociais, porque a gente só existe mesmo se a gente continuar dentro de outra pessoa, se a gente fizer, né? Eu acho que o outro, ele... muito importante na vida da gente, em vários aspectos, até para a gente existir depois que a gente não existe mais, né? Sim. A memória, a preservação da memória, do que foi, né? Sou muito ligada, assim, nisso. Esse tipo de exposição hoje, por exemplo, quando Saramago escreveu, não tinha nem rede social, né, gente? Isso é uma praga que veio depois, né? E a gente está enfrentando isso aí. Eu acho que, assim, a minha relação particular com isso, eu tento não me contaminar. A gente tem montado espetáculos que a gente fala muito da gente ser o que a gente é, o cabaré mesmo, cabaré coragem. A gente entender que a gente tem que ter a idade que a gente tem, a gente tem que estar feliz com o que a gente tem e não querer ser o que esse modelo né, que a gente está tendo que engolir. Então, assim, eu lido numa boa, né? A coisa do teatro, eu preciso do outro. E em relação às redes, né, evidentemente que você quer que o outro tenha uma relação legal com o que você está fazendo. Eu lido com o outro... eu, Inês, eu lido com outro também, eu, artista, né? E eu acho que a necessidade do outro na nossa profissão, ela é grande, porque o teatro só existe mesmo com o público. Você faz também, né? Você entrega isso, né? E você então, troca. É uma relação que ela é muito forte, sabe? Do ator com o público. Então, o legal é você conseguir dominar essa relação, tanto num espetáculo fechado, como num espetáculo desse, que a gente está com uma interatividade muito grande, né? Muito exposto, não sei se eu respondi sua pergunta. Eu acho que sim, mas eu queria ouvir aquelas que insistem. Não, eu acho que isso que a Inês eu acho muito super importante também, né? Assim, porque o teatro pressupõe também né, esse outro ali para poder entregar o que você criou, mas para também trocar, pensar que é essa arte de encontrar mesmo, né, assim. E eu acho que quando a gente fala, né, da rede social ou dessa coisa louca que isso virou, assim, né, eu acho que é a gente também saber que tem esse filtro, assim, entre a gente e o telefone, mas pensar também que é como você comunica, né, então também como que você faz essa produção, ou essa arte, ou esse trabalho circular, né, assim, como que você faz isso. É um canal, né? De novo também pensando nessa perspectiva de troca, de encontro, né, de diálogo, assim, né, porque o resto aí já é... Você tem que saber separar, né, as coisas, assim, tem coisa que é legal, não vale, né? Tem coisa que não vale. Eu acho que o teatro tem essa capacidade, a partir da presença, né, desse encontro no aqui e do agora, de ressignificar a imagem também, né? Quer dizer, de você escapar dessa coisa do simulacro, né? Que é o que caracteriza muito a nossa época, né? A gente está vendo as imagens, a gente é super exposto às imagens, e essas imagens já estão absolutamente banalizadas, né? Então, encontrar uma outra qualidade de ressignificação da imagem que eu acho que o teatro é um campo muito privilegiado para se fazer isso, né?
Pensando também que no teatro cabem todos esses corpos, né? De todas as formas. Então, a gente está, né, preocupado em ser ali, em trabalhar essa coisa do lugar da presença ou da memória. Então, é isso. Você pode ser também muitos. Da fragilidade, né? Das nossas trazer a fragilidade. Das formas de ser, né? Das nossas imperfeições, né? Que é isso também, por exemplo, você vai... Se você fica obcecado por isso, você vai querer ser perfeito. Não, a gente é imperfeito. Você falando, eu fiquei pensando nisso, nesse manejo aí, quando você fala da separação, que é isso até quando, até onde, até que ponto, até que página eu vou responder ao que o outro quer ver e até hoje não é isso que eu tenho para entregar, é isso, e não importa se... Garantir essa não importa se está te agradando ou não, a figura. Assim. Garantir essa tranquilidade é a saúde mental, então, né? Pois é isso, né? Por isso que teatro é muito, né, esse lugar também da produção de saúde mental, né? Assim, cada vez mais fico, né, batendo nessa tecla, assim, como que produzir, né, cultura e teatro é essa promoção também da saúde mental e o contrário, como que a saúde mental também pode produzir cultura, arte, inventar formas novas, né, ser inventiva para além do que faz sofrer, né? A gente sabe, tem muito, né? como separar. Loucura é uma coisa, sofrimento mental é outra coisa, diagnósticos também são outras coisas. A arte é um campo muito inclusivo, né, gente? A gente vê assim um modelo político no Brasil de uma exclusão o tempo inteiro, né? E a arte ao contrário, na contracorrente disso aí, ela é absolutamente inclusiva, né? Ela inclui o tempo inteiro, né? Inclui as diferenças, inclui o olhar sobre o outro, inclui as imperfeições, né? Então tudo está por ser feito no aqui e no agora, né? Isso é muito bonito do teatro. Acho que o teatro ele vai ser cada vez mais necessário no mundo contemporâneo, né? Sim. Tem uma hora na peça, a gente também começou a falar disso hoje aqui, lembrando, porque está bem fresquinho para a Rebeca, que ela foi ontem, assim. Mas tem uma hora na peça que vocês colocam uma pergunta dentro da cena, mas que isso chega de um jeito diferente, quando vocês começam a dizer qual foi a última coisa que você viu. Qual foi a última coisa que você viu? Né? Assim, quando eu estava ali no experimento, eu falei, nossa, eu fiquei também onde buscando foi que eu fiquei isso. Cega, Mas aí eu acho que quem está na plateia também tem que se responder isso, né? Assim, e aí é uma provocação de dizer, olha, vocês estão vendo a gente aqui fazendo essa representação de que estamos cegos, mas quem está, né, sem enxergar e sem ver, né, são vocês, tinha né? Essa cena, ela tinha um apêndice. É legal você estar falando dessa pergunta que, num segundo momento, você responderia, sabe? Tipo assim, a última coisa que eu vi, sei lá, uma ministra sendo desrespeitada publicamente, né? Mas o Rodrigo resolveu tirar, acho que justamente porque é isso, assim, essa pergunta que vá para a plateia, sabe? Aí a gente ela fica ali na fábula, fica o que você viu na fábula. Ela não vai para os formuladores, né? Para os atores, mas a gente trabalhou um tempo, inclusive esses convidados, esses voluntários que ficavam com a gente, eles respondiam. Aí surgiam coisas maravilhosas. De teatro preferido. Eram coisas ótimas, assim, que apareciam, sabe? Eu não consegui responder, que eu saí também, eu até escrevi. Eu acho que é uma pergunta também que a gente responde com mais tempo. Tem coisa pra gente ficar aí, né? E também é um paradoxo. Foi que assim, vendaram meus olhos e eu pude ver, e pude reparar. Então eu acho que ali a experiência que eu tive foi quando foi vendado, eu pude ver. Mas quando eu me ceguei, eu não consegui responder ainda. É porque a gente realmente, assim, dá para ir. São tantas as leituras, mas que a gente tem passado pela vida, assim, né? As pessoas assim dificilmente param para ver um pôr do sol que está bonito, sabe? Você não para ver uma planta que está enfeitando a rua, né? Para ver que uma árvore floriu, assim, que tem uma criança tá aqui, que vivo. brinca, a gente está aqui, sabe? Aqui ou agora, olhar, né? E esse acúmulo de informação que a nossa época traz, né? A gente acessa tudo que quiser, mas não retém nada, né? Não retém nada. Então, informação, e não fica nada, né? Não fica.
Não fica. Engraçado você falar isso. Uma última coisa, que hoje, que aconteceu agorinha mesmo, né? Eu falei com uma pessoa de um evento, de uma situação, que pediu para me mandar umas fotos, que a gente precisa dessas fotos. Ela me mandou 75. Aí eu levei um susto, falei, nossa, e agora? Eu falei, nossa, agora eu vou ter que abrir. Mas sabe o que fica? Fica o teatro. E eu fiquei pensando, gente, quando a gente tinha que revelar as fotos e tomar cuidado do que ia tirar, hoje, e o medo de entrar luz vai tirar selfie, a gente não tira vê. 8 fotos. E pra quê, gente? Pra não ver, só pra gastar a memória. Pra nunca mais ver. Mais uma coisa aí também, da aula de ontem. Eu e dela, doeu. Mas a gente tá, né, assim, chegando no momento, assim, pra fechar o episódio de hoje. A gente tem uma brincadeira aqui, que é o Divaneando Comigo. Que, na verdade, comigo, é com a Rebeca, né? Mas, assim, toda vez que a gente pensa nas perguntas pro... Olha, já começou, tá vendo? Tava na hora. Toda hora que a gente pensa no Divaneando Comigo, eu trago uma linguagem, ou teatro, ou a música, ou o circo. E aí, para falar com vocês, eu fiquei pensando no nome dos espetáculos de vocês para tentar brincar com essas perguntas. Então, vai lá, tá? Vou aqui. Vocês podem escolher quem vai responder ou os dois. Podemos dizer que o Oscar mudou o álbum de família e assim temos novos gigantes na montanha? Ai, que linda! Foi podemos. Lindo, né? Podemos demais, não podemos? Ai, gente, eu acho que eu vou colocar no meu currículo, assim, fui professora da Babi no clipe. Nossa filha, né? Não sei quem está assistindo, mas... Olha, foi assim, muito orgulho mesmo. Ela, nossa filha, Bárbara Luz, atriz do Ainda Estou Aqui. Isso, ela faz a Bárbara Camomila para mim, depois. Bárbara Camomila. Foi lindo, né? Porque é uma batalha dela. Ela já tinha feito outros projetos de cinema quando foi convidada para esse projeto. E eu só lembro dela pequenininha, assim. Eu falo assim, gente, olha, Bárbara lá, né, com um filme que ganhou Oscar, primeiro Oscar que vem pro Brasil, nossa filha lá no filme, fazendo um papel tão lindo, fazendo tão lindo. Falei com ela que nunca mais eu vou vestir uma camisa de botão sem lembrar dela, porque aquela cena no cinema eu chorava e fiquei muito emocionada de vê-la, assim, né? Linda, né? Talentosa, né? Assim, vocês, muito estudiosa, vocês arrasaram. Tá lá na Sorbonne estudando teatro, né? Ela está filmando agora aqui em Belo Horizonte, está fazendo um filme aqui, está filmando. E tem espetáculo novo, certo? Tem, a gente vai fazer um espetáculo junto. Muito lindo isso. Coisa mais linda. Os dois, pai e filha. Pode contar? Pode, então conta. Chama Das Ding. Vem jura? Da psicanálise. Olha isso. É um pai e uma filha carregando um colchão, porque a filha vai se mudar para um outro país, para uma outra cidade. Ela cede o colchão, doa o colchão para o pai. E aí a conversa dos dois num percurso de 5 quarteirões com esse colchão. Tem data para estreia? Tem. A gente vai fazer de 25 a 27 de julho, lá no Teatrinho do SESI Minas. Gente, que bom que tá pertinho. Muito bom. Vou ganhar outra aqui então, hein? Vou mas voltar assim, aqui pro meu... é um orgulho pra gente, o álbum de família. Todo mundo na família muito orgulhoso. Claro. Tem que ficar mais nova mesmo. Gigante da Montanha. Gigante da Montanha. Eu queria que vocês falassem, assim, um momento, pequeno milagres para cada um de vocês. Nossa... Um momento eu vou falar, acho que é a estreia desse espetáculo, né? Porque a estreia de um espetáculo é, de certa maneira, um milagre, né? Como é que é? É um pulo no abismo, né? É o abismo absoluto, uma estreia. E eu acho que esse espetáculo, para mim particularmente, foi muito... Eu não tinha noção do que era, ou o que se constituiria esse espetáculo, né? Acho que foi um processo muito rápido, um processo assim que... Em tão pouco tempo, uma coisa tão forte. Que assim, mistura muitas coisas, né? Acho que o Rodrigo Portela foi muito feliz, assim, muito generoso com o Galpão, a maneira como ele trabalhou, todos os elementos que ele trouxe. Ele traz uma coisa da performance, mas ele traz também uma história, né? Ele é muito fiel ao romance, tem a coisa de personagens também. Então ele contempla uma diversidade que é uma diversidade do Galpão também, né? Um grupo muito diverso, e que
mas que para mim eu acho que a existência do teatro é uma batalha diária mesmo, é muito difícil assim, então eu acho que é um milagre. Mas e cada espetáculo é diferente? Não resisti a perguntar, porque a gente assistiu o Rodrigo, né, e ele falando que para ele é um luto. Eu acho que ele generalizou que é sempre um luto. Despedida. E quando a despedida diretor, de vocês, ele né? até se emociona falando isso. É diferente para cada espetáculo, assim? Não, acho que, por exemplo, aí é um ponto de vista muito do diretor, né? O diretor, quando o vocês espetáculo continuam. estreia, ele tem que se afastar, ele tem que se entregar o espetáculo, porque enquanto a gente está no processo de ensaio, o espetáculo é muito do diretor, né? Ele fica lá naquele controle para depois agora é de vocês. Agora é nosso espetáculo, é normal que aconteça isso. É claro que a gente é fiel aos princípios, às indicações, mas o espetáculo é nosso mesmo. Vivo, né? É vivo, é com o público que a gente vai descobrindo. Mas eu acho que o teatro em si é um milagre mesmo, né? Porque é isso, assim, o teatro é sempre muito... Você não pode se entregar ao hábito no teatro. Né? Você tem que se entregar a uma coisa viva, né? Tem que estar todo dia de novo. Eu adorei esse né? significado de provocação. Provocação. Então, vou seguir aqui. Quem vocês levariam para o Cabaré Coragem? Saramago ou Lacan? Acho que eu levaria o Saramago. Desculpa, Lacan. Não, porque eu acho que o Saramago, talvez eu teria um diálogo assim mais... íntimo, próximo. Mais íntimo com ele, de um universo, porque somos todos nós, atores, somos todos contadores de história. Sejam elas com rupturas de teatro moderno, pós-moderno, teatro, né? Enfim, somos contadores de histórias, né? E aí eu teria mais intimidade, assim, eu acho que eu teria um papo mais... próximo. Eu não conheço muito Lacan, mas eu teria um papo, assim, eu que ele ia tomaria uma curtir. cervejinha maior com o Saramago. Ai, gente, me leva pro cabaré. Me leva pro cabaré. O Lacan deve ser incrível também, né? Mas eu conheço vou ligar para ele. pouco. Vou ligar para ele. Eu não, Lacan na linha, né? Põe Lacan na linha. Freud toparia uma carona na Veraneio. Vocês dariam essa carona? Então todo mundo aí com a análise em dia, tá tudo bem. Eu ia começar com ele. Olha isso. Nunca fiz análise. Oi, Inês. Então acho que, respondendo aqui, acho que o pequeno milagre da minha vida é o teatro. Assim, é verdade, assim. Que lindeza. Eu tenho interesse, meus filhos, nossos filhos, todos fazem tudo. Eu nunca fiz, né? Acho que deve ser incrível, mas eu acho que um pequeno milagre é o teatro. O teatro já me salvou, assim. O teatro também me te salva, interpreta, né? ele me salva, sabe? O teatro te interpreta. É engraçado, né? Mas, assim, teria um papo maravilhoso com ele, sabe? Eu ia querer conversar bastante com ele, dentro da Veraneio também. Esse texto dele que eu citei mais no início é o Poeta e o Fantasiar. É incrível ele falando dessa questão da... a criança brinca, né? O adulto fantasia, mas colocando ali as similaridades e as diferenças disso. Esse texto, é lindo, é muito lindo. E aí fala disso, né? Desse poder da arte de conseguir conectar a gente com questões insuportáveis. Ele colecionava objetos, né? Eu acho que eu ia gostar muito de conversar com ele, porque eu adoro história, arqueologia. Eu repito uma coisa aqui, muito aqui, que eu amo. Tem gente que às vezes implica com isso, mas eu amo. Que ele falava assim que... E quem gostou, então não importa mais nada, foi o Tony Horta, né? Que ficou feliz com assim, gente, o Freud falou isso, falou. Que onde ele chegava com a teoria, um artista já tinha chegado antes, sabe? Então eu acho isso muito bonito. Ele já tem um jeito de falar. E eu lembro quando eu citei isso pra ele, eu falei que isso sempre me lembra o Milton Nascimento, né? Quando ele canta que certas canções que ouço cabem tão dentro de mim, que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Que lindo, isso, olha, né? fico até arrepiada. Traduz isso, eu né? acho Que a gente não dá conta de colocar em palavras, vocês colocam. Exposição dele, assim, essa coisa dos objetos, ele deve ter escutado muita história, né? E a história é uma coisa que me fascina mesmo, a história. E toda essa coleção dele tem muito a ver, uma importância muito grande no desenvolvimento da teoria dele. Sim. Gente, mais uma vez, que honra, muito obrigada. Você não respondeu, você queria levar só me veio à cabeça, assim, só uma última coisa, assim. Eu acho que
Uma coisa que eu acho muito bonita no Saramago o Rodrigo fez uma cartografia de personagens, que várias perguntas sobre os personagens, e aí me fez pensar sobre o meu personagem, que é o médico, né? Acho que o médico na história é o próprio Saramago. Né? Ele se projeta no médico, e ele projeta, no original é a mulher do médico, que a gente transformou por uma questão do Zeitgeist, né? A mulher que vê. Sim. Que é a Pilar. E eu acho o romance extremamente feminino. Ele coloca um olhar sobre o feminino como um elemento assim, de transformação do mundo, que é um fruto do amor dele pela Pilar. Eu acho super bonito. Incrível. Isso. Que ele põe, né, ela, né, a mulher que vê, né? Essa coisa, né, o futuro. Acho que assim, o mundo tem que se voltar para a mulher mesmo, né? Eu acho assim, ver o que a mulher está vendo. E também a força daquela mulher, toda né? Essa e acho que questão aquela cena também, se elas vão, né? eu também vou. Muito forte. Ancestral contra o feminino, né? Que ele denuncia de uma maneira muito pungente, muito. Né? O romance é muito forte, assim. E é meio que essa mulher é também ela que conta, ela que vê essa história, né? Nossa, eu acho um romance muito feminino, né, nesse aspecto. Né? Gente, e isso aqui é simplesmente uma outra conversa, né? E aliás, é uma outra conversa e é a nossa quinta temporada. Já fui pra lá. Porque a gente também me manda o texto, hein? Vou te mandar. A gente tem também ensaiado essa quinta temporada, né, Beca? E eu queria aproveitar, já que hoje é o último dia aqui dessa quarta temporada, queria agradecer a Rebeca por esse convite. É uma honra estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade de estar aqui encontrando pessoas tão incríveis, falando sobre temas tão importantes, podendo bagunçar um pouco e podendo trazer também a minha contribuição aí com a luta antimanicomial, com o trabalho com a saúde mental, com a minha arte, com a minha bagunça toda. Do mundo, né? Com muita coisa. Fico muito honrada mesmo por esse convite, né? Agradeço profundamente nossa brodagem. E é isso, assim, vamos preparar aí o campo para seguir, né? Fazendo aí essa quinta temporada que a gente não sabe ainda há qual tempo. Né? A gente sabe que tem também todo um bastidor, né? Aqui também no podcast a gente tem um bastidor, né, gente, para produzir cultura e produzir arte. Os editais de leis de incentivo não estão contemplando o podcast, vou fazer uma... Isso, e aí também é sério. Por que isso não é cultura? Que falaram com a gente, não, tem que ser essencialmente cultura. Eu falei, o que é cultura? Eu estou nessa pesquisa, tá? A gente me ajuda. E a gente agradece também muito as pessoas que toparam estar com a gente nessa temporada, alguns que já estavam com a Rebeca nas primeiras temporadas, outros que chegaram agora, e a gente quer seguir junto para poder continuar fazendo possível esse espaço, né, assim, para falar de arte, de cultura, de saúde mental, de psicanálise. Então, quero agradecer a Brise Modas, quero agradecer Bonsoir Espaço de Saúde, quero agradecer a Odontolite, a Aldeia do Mestre, e um agradecimento muito especial para o Estúdio Leste, em especial para o Ricardo e para o Iraê, que estão aqui todo dia, que recebem as mensagens, não, essa parte assim, não, esse áudio assim, mas que estão junto, né, com essa história que é da Rebeca e que nessa quarta temporada, né, foi minha e é minha também, chegando aqui. E acho que de todo mundo que está compartilhando isso aí, né? Porque a gente sempre repete que falar de saúde mental é falar de gente, é falar disso tudo. Não dá para separar, né? Isso aqui é saúde mental, isso aqui é política pública. Isso. Não, é tudo, é a gente aí nesse... Tamo junto. Nessa vida louca. Tamo junto nessa vida louca. Né? Bora ver o que vem aí. Cenas do próximo capítulo, né? Então tá bom, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada, queridas. Beijo, tchau. Bom espetáculo. Obrigado. Valeu. Tchau, obrigada, gente.